MMT pode ser um termo novo, mas esses tipos de treinamento, na verdade, já existem há bastante tempo, desde a época da Rússia, né, o desenvolvimento do LPO e quando que as pessoas começaram a notar que treinamento com peso, até o kettlebell, por exemplo, era importante para atletas de outras modalidades, né? Então não é novidade nesse sentido, agora é novidade no formato de academia e começou há um tempinho atrás, praticamente com uma empresa chamada CrossFit, e eu vou explicar para vocês qual é a diferença então do CrossFit para o MMT. Você pode ter ouvido falar de CrossFit, né? E para a maioria das pessoas que ouvem falar a primeira vez de CrossFit, ela ouve falar de CrossFit como se fosse uma modalidade. Acontece que isso na verdade não é o caso. CrossFit é uma empresa que começou com um cara chamado Glassman, na Califórnia, e essa empresa tem como uma de suas características promover um processo que chama afiliação. O que é isso? Através de uma quantia financeira que você paga por ano para a empresa, você tem a licença de uso do nome da palavra CrossFit. E a partir daí você pode usar o nome CrossFit na sua academia, ou box, como as pessoas costumam chamar as academias que se afiliam ao CrossFit. Tá? Mas o que acontece ali dentro? O que acontece ali dentro, na verdade, é um treinamento de modalidades mistas, é o MMT. E quem que decide como esse treinamento acontece? O head coach da academia. Então não existe um formato único ou específico que a CrossFit exige que os seus afiliados sigam. Na verdade, o contrato de afiliação é o contrato para o uso da palavra CrossFit. E a partir daí o head coach tem total liberdade de fazer o que ele acha melhor dentro da sua academia. Então, se você visitar diferentes academias afiliadas à CrossFit, você vai ver que o treinamento muda de uma para outra, as metodologias mudam, a forma de pagar muda, o preço muda, tudo muda. Então, tem gente que às vezes confunde com a ideia de franquia, mas é diferente de franquia, né? É o que a gente chama de franquia de primeira geração. Na verdade, é só a venda do uso da palavra. A partir daí, o padrão não é estabelecido e o padrão não é exigido da retentora da marca, que é a CrossFit.com, a CrossFit Inc. Qual foi o grande boom do CrossFit e por que isso foi tão legal? Que o CrossFit, né, o Glassman, quando começou esse processo de afiliação, ele conseguiu espalhar bastante a ideia do treinamento de modalidades mistas. Então, desde quando ele começou esse processo em 2003 até hoje em dia existem mais de 10 mil academias espalhadas pelo mundo que pagam essa afiliação para ele e com isso teve um boom das pessoas quererem fazer o treinamento de modalidades mistas. Tá? A outra coisa muito legal que o Glassman fez foi começar um campeonato que a gente conhece por CrossFit Games, que tem uma fase que chama CrossFit Open. E nessa fase CrossFit Open é uma fase onde qualquer pessoa do mundo, não importa se treina numa academia afiliada ou não, pode participar desse campeonato e mostrar se ela é bem condicionada ou não. Se ela for classificando, ela vai passando por etapas, a próxima etapa chama regionais, e depois ela pode competir na última etapa, que é o CrossFit Games na Califórnia. Tá? Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia você tem no Brasil muitas academias que são afiliadas à CrossFit e foram super importantes para desenvolver uma vontade geral que as pessoas pratiquem essa modalidade. Agora, a modalidade tem que ter um nome, ela não pode ser o nome de uma marca. Então, por exemplo, quando a gente vai numa academia ou numa competição e o pessoal fala Monster Games, que é uma competição grande de MMT que tem aqui no Brasil, isso não pode ser uma competição de CrossFit. Por quê? Porque a Monster Games é outra empresa. Então ela tem que usar um nome próprio para a modalidade e no caso Monster Games eles usam o nome Fitness. Né? Então o que é o Fitness pro Monster Games é o que é o MMT que eu estou explicando para vocês. É uma maneira que eles têm de chamar a modalidade. Por que eu uso MMT e não Fitness? Porque Fitness é uma palavra muito abrangente que abrange uma indústria que chama Indústria Fitness. Então eu não acho que é o melhor termo para descrever uma modalidade em si. Por que eu não uso a palavra CrossFit? Porque eu não posso. CrossFit só pode ser usado como nome de uma marca, ela não pode ser usado como uma modalidade. Quer um exemplo para vocês entenderem isso melhor? Se eu quiser abrir uma academia onde eu tenho treinos de basquete Oscar Schmidt, para abrir usando o nome Oscar Schmidt, eu preciso da autorização dele. Não existe um processo de afiliação com o Oscar, mas se existisse eu pagaria ele para usar o termo. Agora, para usar o termo escolinha de basquete, tudo que eu preciso ser é formado em educação física. E isso eu sou.
Então, no caso do CrossFit, não é exatamente CrossFit igual basquete. Vocês conseguem ver a diferença? Então, independente se você usa o termo CrossFit ou não, você vai ver que a modalidade ela vai acontecer praticamente de duas formas, que foram as duas que eu acabei já falando. Uma, treinamento, então através de uma academia, e outra, competição. As competições estão crescendo bastante no Brasil. Todas as competições que acontecem no Brasil não podem ser de CrossFit, como eu acabei de explicar. Então, quais são os termos que hoje em dia estão sendo utilizados no Brasil? Você tem o termo fitness, que eu falei, você tem o termo MMT, tá? E você tem as pessoas que não usam termo nenhum ou usam até o termo cross-training, tá? Se você quer usar um termo ou outro, cross-training, MMT e fitness são termos livres que você pode usar sem pagar ninguém, tá? E na academia? Hoje em dia você tem academia de cross-training, você tem academia de MMT, não existe ainda academias de fitness. Agora, você tem várias academias que pagam CrossFit para poder falar que são academias de CrossFit. Independente de qual academia que você for, se ela seja de MMT, de cross-training ou se ela paga para poder dizer que é de CrossFit, o que acontece ali dentro é a mesma modalidade. Só que a mesma modalidade vai ter diferentes formas e diferentes maneiras de ser feita, dependendo do coach responsável por aquela unidade. Tá? Então, independente do nome que ele usa, o coach ele é responsável, ou o head coach no caso, ele é responsável por determinar como os treinos vão ser. Então, quais são os exercícios que ele vai utilizar, se ele utiliza mais exercícios de uma forma ou de outra, quais são as sequências pedagógicas que ele usa nos exercícios que ele prescreve, quantas vezes por semana os alunos ou os atletas deles devem praticar, qual é o tipo de alimentação que esses alunos vão fazer e por aí vai. Então, dependendo da academia que você for, você vai ter diferentes linhas de pensamento, tá? Então, em muitas academias, vocês vão ter coaches que têm um lado ou um propósito de levar a maioria de atletas possível a um nível de competição, por exemplo, e você vai ver academias onde você tem um coach que está mais preocupado com o bem-estar e com a saúde física desses atletas. Tá bom, mas você deve estar se perguntando aí, beleza, ele falou CrossFit, ele falou MMT e tal, mas eu ouvi falar que esse negócio aí é muito pesado e será que isso é para mim? Então a gente costuma dizer que na verdade é óbvio que foi o que eu disse, acabei de dizer, vai depender de onde você for e do coach que você escolher. Mas com um bom coach, qualquer pessoa pode praticar essa modalidade que está fazendo tanto sucesso agora. O certo ou o correto é que o coach saiba adaptar os exercícios e preparar você para fazer os exercícios de forma segura, tá? Então, independente se você é mais velho ou mais novo, se você já treinou ou não treinou, se você era sedentário ou não, qualquer pessoa, até criança, ou o que seja, qualquer pessoa pode praticar essa modalidade. Óbvio que o treinamento de uma pessoa sedentária ou ex-sedentária tem que ser diferente do treinamento de, por exemplo, um garoto que acabou de chegar aqui no box, que compete natação para uma universidade nos Estados Unidos, tá? Então, as exigências, a intensidade, o nível de dificuldade das aulas tem que ser bem diferente, tá? Mas um bom coach, ele consegue fazer essas adaptações e consegue prescrever a modalidade de uma forma que atenda você, tá? Sendo assim, o porquê que você vai querer fazer essa modalidade, o porquê que as pessoas gostam tanto dessa modalidade, o porquê que essa modalidade cresce tanto. Tem algumas razões, tá? A primeira é que quando você vem treinar num ambiente de um box ou de uma academia de MMT, os treinos variam muito de um dia para outro, o que faz uma diferença interessante em relação, por exemplo, à musculação, que você tem uma série e você normalmente trabalha exercícios parecidos e repetidamente através dos dias e das semanas. Aqui você só vai ficar sabendo a sua série ou o que você vai fazer no dia. E esse dia seu, um dia vai ser diferente do outro e diferente do outro. Essa acho que é uma das razões, a quebra da rotina é uma das razões que as pessoas gostam tanto dessa modalidade. A outra coisa que atrai muitas pessoas para a modalidade é o formato de aulas em grupo. Não todas as academias precisam ter aulas em grupo ou em hora marcada. Eu, por exemplo, fui visitar uma amiga minha da CrossFit Atlanta uma vez e ela estava querendo agora fazer no formato você entra, olha a lousa, vê qual é o treino e vai treinar sozinho. E daí tem coaches que ficam espalhados lá pela academia e vão te dar uma assistência. Muito parecido com a musculação, tá? A maioria dos boxes de MMT
não usam esse formato. Eles usam um formato de hora marcada, onde você tem a sua turma. Então você vai fazer parte da turma, por exemplo, das 7 da noite. Você vai chegar com a tua turma e com o seu coach, ou algumas academias você tem 2 coaches por turma. Os coaches vão explicar o treino do dia e você vai fazer esse treino com seus amigos. Eu gosto mais desse formato porque eu sinto que o que mais motiva você a treinar passado o tempo são os seus amigos. Esse espírito de amizade, essa comunidade que todo mundo está lá junto com um objetivo em comum, tá? Qual é esse objetivo? Vai ter gente que entra aqui para emagrecer, vai ter gente que entra aqui para ficar mais bonita, o cara quer ficar mais fortinho, a mulher quer ficar mais magrinha, mas não é esse o principal objetivo que as pessoas ficam, ou não é esse o principal objetivo que a gente vem para a academia, né? Então, no caso específico da modalidade, de maneira geral, as pessoas se preocupam muito com a funcionalidade. Então, nesse sentido, é bem parecido com o treinamento funcional. O objetivo do treino é melhorar as suas capacidades para a vida, é te deixar mais saudável, é te deixar mais funcional. Não necessariamente é só mudar a sua antropometria, as suas medidas e por aí vai. Tá bom, Osmar, tá, beleza. Você falou que todo mundo pode, que é legal, não tem rotina, mas eu ouvi falar que machuca. E aí, realmente, machuca ou não machuca? Óbvio que, de novo, vai depender de com quem você está treinando. E por que no caso, se você estiver treinando com alguém não tão bem preparado, a chance de machucar existe de fato e por que tanta gente machuca? Então a fama que machuca, ela não é à toa, é porque muita gente machuca. E por que machuca? Machuca porque no treinamento de levantamento de peso olímpico e de powerlifting, a gente trabalha com cargas livres, né? O que exige uma dedicação técnica, uma postura do aluno para fazer os exercícios. Diferente, por exemplo, da musculação, onde você vai fazer um exercício numa máquina. A máquina faz com que você fique sentado, às vezes, numa posição que é que não tem como você variar. E você vai fazer um exercício que é normalmente feito numa velocidade lenta e controlada, e isso é determinado muitas vezes até pela própria máquina e por aí vai, tá? Agora, quando você pega uma barra de ferro, coloca peso nela e começa a fazer os exercícios só você e a barra, quem controla a velocidade do exercício, como o exercício é feito, em qual postura o seu corpo está durante o exercício, é você. E para controlar essa postura, você precisa saber o que você quer, qual é a maneira correta de fazer o exercício. Então aí vai precisar de um técnico que saiba te ensinar esse exercício e mais que isso, você precisa ter um professor ou um instrutor que constantemente corrija seu movimento. Isso é para todo aluno? Não. É claro que tem aluno que já vem e aprende muito rápido a forma correta de fazer os exercícios. Mas tem alunos que têm dificuldade de aprender. Esses alunos com maior dificuldade de aprender, que normalmente têm uma vivência motora menor, às vezes a pessoa não fez esporte quando era criança, ou por aí vai, ou está sedentária há muito tempo, essas pessoas vão exigir um cuidado maior do instrutor, tá? Mas é só culpa do instrutor quando alguém se machuca? De novo, daí também não. Outra coisa que acontece é que muitas vezes os treinos nessas academias, sendo elas afiliadas ou não à CrossFit, eles são feitos como se fosse um rachão de futebol, de basquete. O que é isso? Ele é feito onde você está tentando ganhar alguma coisa. Você está tentando fazer, por exemplo, no menor tempo possível uma série de exercícios. E às vezes tem um amigo seu do teu lado que está competindo com você para ver quem vai fazer essa série mais rápida. Isso é extremamente perigoso, tá? Então, quando as pessoas começam a fazer o exercício correndo da forma mais rápida que elas conseguem, a tendência é que a qualidade técnica ou a postura seja afetada por isso. Ou seja, ele acaba fazendo o exercício numa postura não ideal. E essa falta de postura durante o exercício pode levar à lesão, tá? Mas você pode evitar essas lesões treinando espertamente e treinando com um instrutor que sabe te ensinar os exercícios e corrigir quando você não estiver fazendo da forma mais correta. Pessoal, e para você que ficou interessado quando eu falei em competições, como que funcionam essas competições de MMT? Então, elas variam muito, né? Como não existe ainda uma federação brasileira de MMT, cada competição que você for vai ter o organizador como a pessoa responsável por determinar como as coisas acontecem.
Então, como eu falei, existe um campeonato no Brasil que chama Monster Games, existe outro, por exemplo, que chama Shark Mode Series. Tem também um campeonato que a gente organiza, que esse ano a gente vai fazer o segundo campeonato brasileiro de MMT. Ano passado a gente fez o campeonato só para a categoria Team e esse ano a gente vai incluir a categoria Sub-21 e uma categoria em times adultos. Então tá, o campeonato que você for vai acontecer conforme o organizador decidir. Quais regras que você tem num burpee? Vai depender do organizador. O burpee tem que encostar o peito no chão ou não tem, tá? Então, as competições vão acontecer em normalmente 2, 3 dias, tem competições de 4 dias, normalmente elas têm 2 ou 3 provas por dia e vão ser alguma mistura de treinos de levantamento, às vezes treinos inusitados como um stand-up, muito levantamento de peso, às vezes tem corrida, às vezes é dentro do ginásio, a corrida não pode ser feita, então não tem corrida e por aí vai. Independente da competição que você for, uma coisa é comum, você vai cansar demais. Esse é o objetivo, é você mostrar que você é forte, você mostrar que você é resistente, você mostrar que aguenta fazer bastante exercício num período curto de tempo. Para isso você tem que estar muito bem preparado fisicamente. Outra coisa legal da maioria das competições é o espírito de companheirismo entre as equipes. Você vai ver pessoas de academias diferentes, umas ajudando as outras. Então isso faz do campeonato uma atmosfera bem legal, onde as pessoas estão lá e estão se divertindo, estão se esforçando, estão se superando. Então, para quem tem a vontade ou já competiu em outro esporte, eu recomendo competir no MMT também, você não vai se arrepender e vai ser provavelmente a experiência mais cansativa que você já teve na sua vida. Moçada, resumindo aí a brincadeira toda, o tal do MMT, o treinamento de modalidades mistas. A gente mistura levantamento de peso olímpico, a gente mistura powerlifting, a gente mistura corrida, barra, salto, flexão e faz isso praticamente em duas formas. Na forma de academia, você vem, você treina, você pode treinar para se preparar para um esporte ou você pode treinar para preparar para a vida. E a gente usa o MMT também na forma competitiva. A gente coloca um montão de gente dentro de um ginásio ou dentro de um clube e vê quem é a pessoa mais forte, quem é a mais resistente, quem é a mais bem condicionada, tá? É um esporte, é uma modalidade muito legal que eu indico para você. Lembra só de tomar cuidado em onde você for treinar. Lembra que o nome de uma marca não é certeza de qualidade. A marca CrossFit ela não é vinculada à qualidade e nenhuma marca hoje em dia no Brasil é famosa ou é grande a ponto de você falar, você vai achar essa marca na sua cidade. Então, vai num box, conversa com o coach, conversa com os alunos. Se você tem mais de uma academia para visitar, visite essas academias, faça uma aula experimental em cada uma e vê qual que é a que mais te agrada. Tem também questão de perfil, tem academias muito boas que talvez não sejam do seu perfil. Então procure uma academia que encaixe no seu perfil e preste atenção no coach e nos assistant coaches. Vê quantos coaches você tem por aluno, vê se esse coach está sempre corrigindo os alunos ou não. Fuja de coaches que estão lá no meio da aula olhando no celular e não dando atenção para os alunos dele. Beleza? É um esporte novo, é um esporte que vai crescer e é um esporte que tem tudo para ficar. Se você tiver qualquer dúvida e quiser entrar em contato comigo, você pode me encontrar no Facebook, você pode encontrar através do nosso site, o nosso site é www.arena235.com.br. A gente também tem uma página no Facebook, Arena 235, a gente tem duas páginas no Instagram, o @Arena235 e o @GirlsArena235. Se você é novo na modalidade ou já treina a modalidade há muito tempo, eu convido você a fazer uma visita para a gente. Se você estiver aqui perto do São José dos Campos ou passar por aqui, a gente vai com certeza receber vocês muito bem e vamos fazer um treininho juntos. Obrigado pela atenção e espero poder ter ajudado, tirado algumas dúvidas ou introduzido um pouquinho desse esporte. 20 minutos não é muito tempo, mas dá para falar um pouquinho, às vezes despertar um interesse aí em você. Desculpa esses barulhos de peso aqui de fundo, deve ter atrapalhado um pouco, mas de novo, agradeço muito essa recepção, essa atenção que você deu. E se eu puder ajudar, eu ajudarei. Mande a dúvida, converse com a gente e entre em contato. Obrigado, valeu, um abraço para todo mundo.